Olá, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial. O tutorial de hoje é um tutorial que já existe aqui no canal, que é o casaco Conexão. Porém, eu recebi uma encomenda desse casaco, onde me solicitaram aqui a adaptação com botões na parte da frente e também um capuz. Então, eu resolvi regravar para vocês o tutorial com essas duas opções aqui também. Inclusive, quem encomendou comigo pediu o mesmo tipo de fio e a mesma cor que eu já tinha utilizado anteriormente, que é com o fio urbano. Cada novelo tem 110 metros, o Tex é 909 e essa cor aqui é 7252 Dark Cheddar. Esse casaco eu indico ele como tamanho M a G, então eu utilizei 9 novelos. E para outros tamanhos eu vou deixar a sugestão aqui para vocês, tá? Utilizei também agulha de crochê de 9 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria, fita métrica e também 4 botões desse aqui, que é aqueles, eles chamam como ponteira de madeira. Esses botões aqui já são antigos, eu achei em uma loja de armarinhos aqui perto da minha casa e na época eu já comprei vários. Então, vocês teriam que dar um pesquisar aí no Google ou procurar aí pelas lojas de armarinhos próximas a vocês, se vocês encontram também, tá certo? E agora vamos falar sobre adaptações com outros fios. Então, sobre adaptações com outros fios, que é uma coisa que vocês me perguntam muito, eu não consigo passar para vocês uma quantidade exata com outros tipos de fios, quanto de fio que vocês vão utilizar. Como o casaco Conexão foi pensado numa peça quente para o inverno mesmo, então eu acabei utilizando o fio urbano, mas se vocês quiserem tentar com um fio mais fino, com custo-benefício menor, por exemplo, um fio molê, um fio flash, vocês podem estar criando. E também, se vocês quiserem utilizar, aí, por exemplo, fio de algodão, vai ficar uma peça bem mais leve, não vai ficar tão quente. E vocês também vão ter um maior tempo aí para a criação da peça, já que fio mais fino demanda mais tempo, né? Mais carreiras e tal. Fio belo, fio charme vai dar um toque mais meia estação, né? Para vocês utilizarem aí também nesta versão do casaco, tá bom? Então, para dar início ao nosso tutorial, nós vamos começar da mesma forma, com qualquer tipo de fio que vocês optem por utilizarem na versão de vocês, tanto um fio de algodão, um fio acrílico mais fino, ou até mesmo aqui com o urbano, vai ser da mesma forma, tá? Nós vamos criar 2 hexágonos do mesmo tamanho, os 2 hexágonos, conforme vocês vão crescendo aí o número de carreiras, aí vocês vão provando no corpo de vocês para ver o tamanho que está ali, e daí assim finalizar os hexágonos. Depois nós vamos unir os 2 hexágonos, dando continuidade na parte do capuz, e por último a gente vai fazer ali a parte da frente com os botões, tá? Então, para qualquer tipo de fio, nós vamos iniciar aqui com o anel mágico. E aí, dentro desse anel mágico, nós vamos trabalhar com bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Nós vamos repetir esse processo por 6 vezes. Aqui eu vou iniciar com o falso ponto alto, que é o que eu gosto de trabalhar. Caso vocês não gostem do falso ponto alto, vocês podem fazer 2 a 3 correntinhas. O falso ponto alto, eu estou com a laçada aqui na agulha, fico segurando aqui ó, com o dedo a laçada. Vou passar aqui por trás da agulha, continuo segurando aqui, ó, na agulha o fio. Esse que está aqui à espera, eu vou passar aqui dentro da agulha, puxando pra cá, ó. E aí, eu fiquei com os 2 cabinhos, e aí eu dou a laçada novamente e formei o meu primeiro ponto, que é o falso ponto alto. Olha só, ele fica bem parecido com um ponto alto normal. Deixa eu fazer aqui mais uma vez pra vocês verem, ó. Aqui nós estamos com o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Então, mais uma vez, vou iniciar aqui com o anel mágico. Vou subir aqui com o falso ponto alto, ó, dar uma leve erguida, segurando aqui no dedo. Aí, eu vou passar aqui, ó, por trás. Aí, passo aqui novamente e faço meu falso ponto alto. Aí, agora aqui eu vou trabalhar com 3 pontos altos, vou dar uma correntinha de separação, e agora vou repetir por mais 5 vezes, 3 pontos altos separados por uma correntinha. Nós vamos ter no total 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha.
Ó, então aqui eu já tenho 3 bloquinhos, faltam mais 3. Só mostrando pra vocês, iniciamos com o anel mágico. Fiz aqui um total de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, e assim eu fui repetindo, 3 pontos altos, separados por uma correntinha, até completar 6 vezes o processo. Então, aqui tem uma, duas, aqui tá o terceiro, aqui tá o quarto, o quinto e o sexto. Então, aqui eu finalizei a minha primeira carreira, vou vir bem em cima aqui do meu falso ponto alto, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui a nossa primeira carreira está finalizada. Para darmos início à segunda carreira, na segunda carreira nós vamos fazer dentro dos espacinhos aqui, onde tinha aquela correntinha de separação, dentro dessas correntinhas nós vamos trabalhar com leque. Então, aqui novamente vocês iniciam com 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto, ou inicia com o falso ponto alto, que é o que eu gosto de trabalhar. Vou dar mais uma correntinha de separação, porque nós temos que vir aqui, ó, no espacinho da carreira anterior, naquela correntinha, certo? Tem pessoas que gostam de vir trabalhando em pontos baixíssimos até chegar aqui. Eu já prefiro subir aqui meu primeiro ponto com a correntinha de separação e já pular aqui pro espacinho, para não ficar marcado esses pontos baixíssimos ali na parte de baixo. Então, aqui 3 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Aqui nós fizemos o nosso primeiro leque, certo? Vou dar uma correntinha de separação, novamente, vou pular aqui, ó, no próximo espacinho da carreira anterior e vou trabalhar mais um leque. Vão ser no total 6 leques na segunda carreira. Aí só vou dar uma dica para vocês aqui, o seguinte, caso vocês não forem trabalhar com a mesma cor, fazer um casaco cor única, forem a cada carreira fazer uma cor, aí, por exemplo, aqui na primeira carreira vocês vão cortar o fio, e para iniciar a segunda carreira, vocês já podem vir direto dentro da correntinha de separação e iniciar já fazendo o leque, que é 3 pontos altos separados por correntinha e 3 pontos altos. E assim seguindo por toda a carreira, tá? Até completar ali os 6 aumentos da nossa carreira, que são esses leques. Deixa eu puxar mais fio aqui. Ó, aqui eu estou chegando na minha penúltima sequência de leques. Olha só como está ficando. Aqui, a nossa última sequência de leque vai ser bem aqui dentro, ó. Lembram-se que eu iniciei aqui com o meu falso ponto alto, ou as 3 correntinhas, e já pulei pra cá. Então, aqui dentro desse espacinho está faltando o meu último leque da carreira. Então, aqui eu vou trabalhar um total de 3 pontos altos. Olha só. Aí, agora eu vou fazer aqui uma correntinha de separação. E por último, eu vou fazer só 2 pontos, porque o terceiro já tá me aguardando aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui o primeiro, o segundo, opa. E aí, agora eu vou vir bem em cima aqui, ó, daquele falso ponto alto, as 3 correntinhas a gente vai iniciar e vou fechar com ponto baixíssimo, porque a gente fechou aqui a nossa carreira com os 6 leques, que era o que a gente precisava. Opa. Aí,
fechei aqui com ponto baixíssimo. Então, percebam que aqui, ó, dentro dos espacinhos, nos 6 espacinhos da carreira anterior, nós trabalhamos com leques por dentro deles, né? Em cima deles ali, que são 3 pontos altos, correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Então, aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei a segunda carreira. Agora, na terceira carreira, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui onde tem os leques, estão vendo que tem um espacinho aqui no meio do leque, né? Então, sempre nos espacinhos aqui dentro do leque, nós vamos trabalhar leque sobre leque, tá? Dentro de todos os espacinhos. E entre os leques ficou também um intervalinho aqui, que era a correntinha de separação, para ir pulando para os próximos leques, certo? Aí, dentro desses espacinhos, a gente só vai trabalhar 3 pontos altos aqui dentro, tá? Que é o bloquinho de 3 pontos altos que a gente costuma falar. E leque sobre leque. Deixa eu iniciar a terceira carreira aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu vou iniciar com falso ponto alto, ou 2 a 3 correntinhas, fica a preferência de vocês. Se vocês notarem aqui, ó, na terceira carreira, eu já estou bem em cima do intervalinho entre um leque ou outro. Então, aqui eu não preciso dar uma correntinha de separação e já pular pro leque, porque eu já posso trabalhar aqui dentro desse espacinho. Então, eu subi meu primeiro ponto e aqui vai faltar mais 2. Então, eu vou completar aqui com mais 2 pontos altos, formando meu primeiro bloquinho aqui, certo? Agora, eu vou dar a correntinha de separação e pular aqui pro leque. Aí, dentro dele, a gente vai trabalhar leque sobre leque, que é 3 pontos altos, com uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Ó, então, aqui foi leque sobre leque. E aqui dentro do intervalinho só o bloquinho de 3 pontos altos. Terminei aqui o leque, vou dar a correntinha de separação. Vou vir aqui no próximo espacinho, que é somente 3 pontos altos. Correntinha de separação, pulei aqui pro meu leque, dentro do leque é leque sobre leque. Correntinha de separação, novamente vamos pular lá pro bloquinho somente de 3 pontos altos, que é entre um leque e o outro. Aí, correntinha de separação, vem aqui no leque, vai ser leque sobre leque. Uma correntinha de separação, vem aqui no intervalinho que só vai ser 3 pontos altos. E assim nós vamos seguindo, tá? Fazendo sempre leque sobre leque e nos intervalinhos somente 3 pontos altos. Então, olhem só que aqui nós já finalizamos mais uma carreira, que foi a primeira, a segunda, nós estamos na final da terceira carreira. Aqui eu tinha iniciado já com os 3
pontos altos, pulei fazendo aqui leque sobre leque, aqui só bloquinho de 3 pontos altos entre intervalinho, leque sobre leque, 3 pontos altos juntos, leque sobre leque, 3 pontos altos e assim por diante. Agora aqui para fechar a terceira carreira, vou bem em cima que é onde nós iniciamos, com um ponto baixíssimo, para então darmos início à quarta carreira. Para começar a quarta carreira, eu vou iniciar com falso ponto alto, ou de 2 a 3 correntinhas. Aqui meu próximo intervalinho tá aqui, então eu vou ter que dar uma correntinha para pular para cá. E aqui dentro eu vou trabalhar, dentro do espacinho, somente 3 pontos altos. Aí deixa eu dar aqui uma pausa para mostrar para vocês. Na quarta carreira em diante vai ser sempre igual, tá? Sempre entre um intervalinho ou outro até chegar no leque. Nos intervalinhos vocês sempre vão trabalhar 3 pontos altos, separados por uma correntinha. E dentro do leque sempre vai ser leque sobre leque. Daqui intervalinho, só 3 pontos altos, mais intervalinho 3 pontos altos. E aqui leque sobre leque. Aqui estão os intervalinhos de novo, aqui tá o leque. Tem os intervalinhos, leque, intervalinhos. E aqui o leque finaliza, né? Então, da quarta carreira em diante, sempre vai ser uma sequência. Conforme vocês vão aumentando o número de carreiras, vai aumentando o intervalo entre um leque e o outro. E vocês sempre vão trabalhando assim, nos intervalinhos sempre 3 pontos altos aqui dentro. E dentro do leque, sempre leque sobre leque. Para o meu tamanho, que equivale a um tamanho M ao G, com o fio urbano, que é um fio mais grossinho, 13 carreiras foram o suficiente para o meu tamanho. Aí, conforme vocês forem criando aí o hexágono, vocês têm que ir medindo no corpo de vocês para ver o tamanho que vocês vão precisar, né, para finalizar aí os dois hexágonos iguais. Deixa eu ver se do tamanho que está aqui, eu consigo dar uma dobrada para vocês entenderem. É que ele tá pequenininho aqui, mas assim, ó, conforme vocês vão criando o hexágono, quando vocês forem dobrar ele, vocês vão pegar sempre aqui as duas pontas, com as duas pontas e as duas pontas aqui. Então, conforme vocês vão criando o hexágono, ele vai ficando tipo esse formato de alho ao contrário, onde aqui está se formando aqui a parte do braço e aqui é o corpo da peça. Durante todo o processo do hexágono, vocês vão ver que não tem aumentos ou diminuições. Uma carreira, né, vai ali seguindo a outra. Então, o casaco, no total, ele pega essa junção aqui, né, das carreiras do hexágono para ele se formar. Então, muita gente me pergunta, mas entre um hexágono e outro, ali nas carreiras, tem diminuições ou aumentos? Não, gente. Tipo, os aumentos é aqui em cima dos leques, sempre vai ter os aumentos. Por isso que nós trabalhamos os leques nas 6 pontas. E ele vai formando esse hexágono, ele vai começar a embabadar, é super normal, tá? Embabadar aqui a peça. E aí, conforme quanto mais carreiras vocês vão fazendo, maior vai ficando aqui o formato do casaco. Que é aqui na parte da frente o braço e aqui é o corpo também, certo? Então, vocês vão dar continuidade conforme eu orientei vocês, até o tamanho que vocês acharem necessário, independente com o fio que vocês estiverem utilizando aí no tutorial. Olhem só, aqui eu já adiantei o meu hexágono. No tutorial, lá no primeiro que eu falei pra vocês assistir no meu canal do YouTube, como eu fiz com a agulha 10, os pontos ficaram mais soltos, então naquele tutorial para o meu tamanho eu fiz um total de 12 carreiras. Nesse aqui, como eu estou utilizando a agulha de 9 milímetros, o ponto ficou um pouquinho mais fechado, então para ficar próximo ao meu tamanho, eu acabei fazendo 13 carreiras. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu falei pra vocês que o hexágono, ele tende a embabadar, é super normal, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Nós vamos fazer 2 hexágonos, mesmo tamanho, né? Ao mesmo início ali, tudo certinho, igual. Tendo os 2 prontos, aí nós vamos iniciar a parte da montagem do casaco. Então, aqui a montagem do casaco, o hexágono, do jeito que está aqui, nós temos que fazer com que ele fique tipo um formato onde vai ficar aqui a parte da frente e aí a manga do casaco. Vou dar uma dica para vocês aqui em questão de acabamento. Ó, eu deixei aqui um tanto de fio sobrando para vocês verem o seguinte. Aqui onde está esse fiozinho é onde geralmente ficou o início e o fim das minhas carreiras, tá? Então, vocês podem ver que mesmo eu fazendo falso ponto alto aqui,
ele fica meio que visível o início e o fim das carreiras. Então eu vou dar uma dica para vocês, quando vocês forem dobrar o hexágono de vocês, que vocês peguem esta parte aqui, onde a gente fez o início e o fim da carreira, e vocês dobrem, certo? Ao vocês dobrarem, ó, ele já meio que automaticamente vai fazer um formato de L aqui, ó, certo? Ó, fez tipo um formato de L, ao contrário. Aqui, então, seria a parte do corpo e aqui é a manga do casaco. Aí, essa parte aqui, onde ficou o início e o fim da carreira, ficou bem no meio aqui, ó, onde vai ser a lateral do casaco. Então, quando vocês forem finalizar, se vocês deixarem desta forma assim, ó, aí não vai ficar aparecendo aqui no meio do casaco ou aqui na manga esse início e fim das carreiras, vai ficar aqui na parte de baixo. Então, fica bem melhor o acabamento para vocês, não vai ficar aparecendo início e fim das carreiras aqui no meio do casaco, certo? Ó, vou pegar aqui o outro hexágono, tá pronto também. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou abrir meu hexágono, certo? Tá bem aqui embaixo, ó, o fiozinho com o início e o fim das carreiras. Já veio aqui por ele, dobra ele aqui, ó, certo? Ó, ficou aqui ele dobrado. E agora eu vou vir aqui, ó, dobrar o outro lado. Aí agora é só ajustar ele aqui, ó, junto com esse aqui. Então, aqui tá o corpo e aqui é a parte da manga. Deixa eu arrumar aqui. Então, vocês podem ver, ó, tá o início e o fim dos dois hexágonos aqui na parte de baixo. Agora eu vou deixar esse lado aqui um pouquinho mais pra cá, só pra mostrar pra vocês. Daqui onde nós ainda vamos fazer a parte de acabamento na manga, vou fazendo em torno de umas 4 carreiras aqui de acabamento. E aqui, ó, no caso, deixa eu tirar isso aqui pro lado, vou deixar assim, ó, aqui tá pegando metade da parte da frente do meu corpo, né, aqui o ombro, metade da parte da frente, toda a parte do ombro e o braço, até onde nós vamos iniciar a parte da manga. Então, aqui em questão de centímetros, para vocês terem uma noção para o tamanho de vocês, eu estou com 55 centímetros aqui, entre a parte da frente com o fim lá já da manga. E na parte da altura aqui do casaco, deixa eu só ajustar ele. Então, pegando aqui da parte de baixo até aqui a parte de cima, também por volta de 55 centímetros. Então, entre a altura do casaco e o comprimento aqui na parte de cima, 55 centímetros para cada lado, certo? Então, eu já estou aqui com os meus dois hexágonos no tamanho que eu preciso prontos. Lembrando que, deixa eu pegar aqui, ó, esse hexágono, nós vamos costurar aqui a parte de cima, certo? Aí, se eu for colocar aqui, ó, pra vocês terem uma noção, tá faltando mais ou menos um tanto assim, ó, pra eu finalizar aqui a parte da manga do casaco. Daqui, então, eu vou fazer mais 2 carreiras, com esse mesmo detalhe aqui, trabalhando com os bloquinhos de 3 pontos. E depois eu vou fazer mais 3 carreiras com mais diminuições e o acabamento. Mas eu vou explicar tudo certinho pra vocês. Então, só pra vocês terem uma noção, quando vocês forem fazer o casaco de vocês, pra vocês deixarem um tanto considerável aqui pra fazer a parte de acabamento. Então, agora vamos à parte da união do casaco. Então, aqui, ó, eu já tô com a agulha de tapeçaria, o fio. Vou dar uma leve abertura aqui. Vamos unir aqui, então, essa parte de trás, a parte, né, das costas. Então, eu vou vir aqui na parte de baixo. Ó, se vocês verem aqui, eu tenho os 2 leques, né, que é a ponta do nosso hexágono. Vou vir bem no meio aqui, onde tem a correntinha de separação do leque, certo? Ó, aqui tá o leque, aqui tá aquela correntinha de separação. E aqui é a mesma coisa, ó, tá o leque e a correntinha de separação. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar, vou passar bem no meio da correntinha de separação entre os 2 leques, ali na parte de baixo. Deixa eu puxar mais pra cá pra vocês verem, ó. Aí, eu vou pegar esse fio aqui. E eu vou dar uma fechada aqui, ó. Vou prender bem aqui, ó, certo? Ó. Então, aqui a gente já prendeu o fio na parte de baixo. E agora, nós vamos começar a unir aqui a parte das costas, né? Um lado ao outro.
Aí é bem simples, gente. Vocês podem vir aqui, ó, vão seguindo os pontos desse lado com os pontos desse, vai pegando as duas correntinhas de um ponto com o outro, e aí vocês vão passando, ó, de um lado pro outro. Aqui novamente pega desse lado, as duas correntinhas desse lado aqui, e faz a costura. Novamente daqui e daqui, faz a costura. Aí vai puxando aqui, ó, pra ficar bem certinho. Pega as duas aqui com a daqui, faz a costura. E assim vocês vão seguindo até chegar até lá, aqui na parte de cima novamente. Olha só, finalizei a costura, cheguei aqui na parte de cima. Vou passar aqui o fio mais umas 2 vezes para prender bem. Eu vou fazer aqui um nozinho e depois a gente arremata esse fio, certo? Ó. Então aqui eu já finalizei a costura na parte de trás do meu casaco. Agora, pra gente fazer a parte da costura aqui em cima da manga, na versão anterior, no primeiro casaco que eu deixei pra vocês, nós iniciamos a costura aqui da ponta até chegar aqui no final. Toda essa parte de cima aqui a gente costurou com a parte de trás, e esse lado aqui é a mesma coisa. Só que nessa versão a gente vai colocar um capuz, então aqui nessa ponta a gente não vai costurar ele até o final. Essas duas pontas aqui vai ficar sem costurar. Então, quanto mais espaço vocês deixarem aqui dobrado, maior vai ficar o capuz. Agora aqui com o fio e a agulha novamente, vou vir começando desta ponta aqui, pra nossa manga. Aí aqui tá as duas pontas onde tem aqueles leques. Vou vir novamente aqui em cima da correntinha de um lado com a do outro, dos nossos leques. Vou prender o fio. Então, venho aqui na ponta, faço um nozinho. Depois a gente arremata o fio. E agora vocês vão vir aqui e vou começar a fazer a mesma coisa, ó, tá? Vão pegar aqui, ó, as duas correntinhas de um lado com a do outro, do ponto. E vão começar a costurar novamente. Até chegar lá onde a gente deixou aquele espaço dobradinho, ó. Tá as duas correntinhas de um lado com as duas correntinhas do outro. E sempre seguindo certinho aqui, ó, alinhando um ponto com o outro lado pra não ficar a costura torta. Então, olha só, aqui eu finalizei até a parte que eu falei que ia deixar aqui, ó, sem costurar. Ó, toda a parte de cima está costurada, ó, podem ver, ficou bem certinha a costura. Agora que nós finalizamos desse lado, vamos iniciar do outro lado do mesmo jeito. Olha só, pessoal, aqui nós já tínhamos finalizado, então, a parte da união em cima do braço. E eu já acabei finalizando uma das mangas, a parte do punho. Eu finalizei aqui com 2 carreiras, seguindo o ponto que nós trabalhamos no hexágono, que são os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu fiz aqui mais 2 carreiras de forma circular. E daí depois eu fiz mais 3 carreiras somente em pontos altos. Aí, aqui no caso, a terceira carreira em ponto alto, já fui fazendo algumas diminuições. E aí, as outras 2 carreiras eu segui fazendo aqui esse detalhe, que é pegando 2 pontos na frente e 2 pontos atrás. Eu vou fazer com vocês agora na outra manga para vocês entenderem melhor. Vou virar o casaco para este lado aqui, certo? Então, aqui, ó, é a parte de cima do casaco, onde a gente fez a união. E é a partir desta costura aqui que nós vamos começar a fazer as carreiras circulares da nossa manga. Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar a agulha com o fio, já vou dar a laçada. Vou vir bem em cima aqui, onde tem, ó, os 2 leques de um lado e do outro, onde a gente fez a união. Vou vir bem em cima aqui, ó, no meio do leque e já vou prender o fio, tá bom? Então, vou prender o fio aqui, opa, puxar esses fios aqui pra trás. Aqui eu já subi de 2 a 3 correntinhas, que é o primeiro ponto. Como nós vamos trabalhar com bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha dentro do espaço, então aqui nós temos um espaço. Então, aqui eu vou completar, né, mais 2 pontos altos juntos. Fiz aqui o primeiro, vou fazer mais 2. Mais um aqui.
correntinha de separação, vou pular ali pro próximo espaço e vou continuar fazendo os meus 3 pontos altos. Correntinha de separação, pulo lá pro próximo, novamente 3 pontos altos. Correntinha de separação, pulo aqui pro próximo, novamente 3 pontos altos. Deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Então, eu iniciei aqui e tô seguindo, ó, fazendo os meus bloquinhos dentro dos espacinhos. Nós vamos trabalhar aqui em carreira circular. Então, eu vou seguir fazendo a sequência aqui até chegar novamente aqui nessa onde a gente iniciou, certo? Então, olha só, nós trabalhamos toda a volta aqui, fazendo 3 pontos altos, separados uma correntinha. E aqui nós estamos chegando ao final da primeira carreira de acabamento. Aqui, ó, nós temos o outro leque, né, que é onde tem a união aqui, nós começamos aqui, ó, dentro desse leque, aqui do espacinho. Aqui dentro desse espacinho, vocês não precisam fazer nada. Como a gente já vai começar a trabalhar com diminuições, não tem necessidade de vocês colocarem mais 3 pontos altos aqui dentro. Então, aqui eu fiz meu último bloquinho, e aqui, ó, onde nós iniciamos, eu já vou vir bem em cima aqui, ó, daquelas 3 correntinhas. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Subir novamente de 2 a 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no espacinho e vou seguir fazendo, né, meus 3 pontos altos dentro do espaço. E assim até completar novamente mais uma volta, tá? Essa é a segunda carreira de acabamento. Aí, ali onde nós iniciamos com os 3 pontos altos, com as 3 correntinhas, que ela ficou sozinha, nós vamos finalizar aqui a carreira fazendo somente 2 pontos altos, juntando com esse terceiro aqui. Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo. E aí, quando chegar ali no final, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos finalizar. Olha só, aqui é a segunda carreira da parte do acabamento. Aqui eu já estou no meu último espacinho, aqui ficou aquelas 3 correntinhas que a gente iniciou. Então, aqui pra fechar, eu só vou fazer 2 pontos altos, porque o terceiro ponto está aqui, ó, me aguardando. Bem em cima dele, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Então, nós fechamos aqui as 2 carreiras, trabalhando com o mesmo ponto que nós tínhamos feito na parte do hexágono. Agora, as 3 últimas carreiras aqui vão ser em pontos altos, um em cima do outro, tá? Nós não vamos mais trabalhar com esses bloquinhos de 3 pontos altos. Então, agora aqui na terceira carreira, eu vou fazer aqui, ó, de 2 a 3 correntinhas, que é o primeiro ponto. E agora, nós vamos começar a preencher toda a volta em pontos altos, já fazendo diminuições. Então, eu vou pular aqui, ó, já no próximo espacinho. Vou iniciar como se fosse um ponto alto. Vou dar a laçada, vou pular para o próximo ponto. Novamente, inicio como se fosse um ponto alto. Fiquei com os 3 cabinhos, puxo os 3 juntos. Novamente, ó, venho aqui nesse espaço, inicio como se fosse um ponto alto. Vou dar a laçada, venho ali no próximo ponto, inicio como se fosse um ponto alto novamente. Fiquei com os 3 cabinhos e puxo eles juntos. Ó, vocês podem ver que ele começou a fazer as diminuições ali, certo? Novamente, vou vir aqui como se fosse fazer um ponto alto, laçada, pulo pro próximo, inicio um ponto alto, puxo os 3. E assim, seguimos, ó, sempre iniciando um ponto alto, vai para o próximo, inicia novamente, ficou com os 3 cabinhos, puxa. Aqui inicia o ponto, dá a laçada, vem para o próximo espaço, inicia o ponto e puxa os 3. E assim nós vamos trabalhando por toda a carreira, fazendo diminuição em todos os pontos. Sempre puxando, então, 2 pontos juntos. Ó, pode ver que ele já começou a querer fechar aqui, ó. Então, eu vou seguir até o final aqui da minha carreira.
Fechando aqui a minha carreira de acabamentos, vou vir lá em cima onde nós iniciamos as 3 correntinhas, fecho com ponto baixíssimo. Então, eu fechei a primeira carreira aqui, ó, podem ver que ela já deu uma leve fechada aqui na parte da manga. Agora, as 2 últimas carreiras, nós vamos continuar em pontos altos, porém fazendo agora um detalhe aqui na parte do punho, tá? Vou subir novamente de 2 a 3 correntinhas que vale o primeiro ponto. E agora, vocês podem ver aqui, ó, que ficou sempre 2 pontos juntos, porque nós fomos fazendo as diminuições, né? Então, sempre foram ficando 2 pontos juntos. Então, agora aqui nessa outra carreira, nós vamos fazer assim, ó, vamos pegar aqui a agulha, vamos vir nesses 2 pontos que estão aqui juntos, passar aqui por trás, para puxar a laçada e fazer o ponto alto. Novamente, tá aqui os 2 pontos juntos, vem aqui por trás, faz a laçada. Agora, os outros 2 pontos, nós vamos pegar aqui, ó, pela parte, passando a agulha aqui, e dar a laçada. Opa. Aqui novamente com vocês, ó, pega aqui, passa ali, pegando os 2 pontos, e a gente faz o ponto alto. Mais uma vez, tá os 2 pontos aqui, ó, esperando, passa a agulha aqui por trás, aqui na frente, por trás de novo, dá a laçada, ó, e faz o ponto alto. Então, aqui nessa nossa carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos pegando na frente e 2 pontos por trás. Então, novamente, tá aqui, ó, os 2 pontos me esperando, vem aqui, faz 2 vezes, pegando aqui pela frente. E agora, esses 2 outros aqui, passa lá por trás, aqui na frente, por trás de novo, e puxa. Vem por trás, na frente, por trás, e puxa. É o ponto barra, tá, gente? Que eu geralmente costumo trabalhar com vocês aqui no canal. Então, sempre 2 na frente e 2 pegando por trás, até o final da carreira. Ó, tá ficando dessa forma assim. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui e já volto com você. Aqui estou finalizando a carreira, ó, podem ver que ficou aqui só aqueles 3 correntinhas que a gente tinha iniciado. Então, eu vou vir aqui, vou fechar de novo com ponto baixíssimo. Subo novamente de 2 a 3 correntinhas, que é o ponto já do início da próxima carreira. E agora, vocês vão seguir a sequência aqui, onde nós pegamos pela parte da frente, a gente vai continuar pegando aqui, ó, pela parte da frente, os 2 primeiros pontos, ó, frente com frente. E esses 2 pontos aqui, ó, que estão ali pra trás, vai pegar um lá por trás e um por trás. É só na primeira carreira que vocês vão pegar puxando 2 pontos juntos, porque é onde tá as diminuições. Na última carreira aqui, os pontos já seguem sozinhos, porque ficou a diminuição aqui. Então, na próxima carreira, ele já tende a ficar um ponto para cada lado, certo? Aí só segue fazendo a sequência. 2 pontos pegando pela frente e 2 pontos pegando aqui pela parte de trás. Finalizando mais uma carreira, tá? O ponto aqui, ó, sozinho, as 2 correntinhas, vem aqui e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha somente aqui na última carreira, que agora nós vamos fazer em ponto baixíssimo, tá? Então, aqui na primeira eu fiz só uma correntinha, na próxima eu vou lá e faço um ponto baixíssimo, novamente, ponto baixíssimo. Procurem fazer os pontos que não fiquem muito apertado, pode deixar solto, porque senão aqui vai fechar demais a passagem da mão, tá? Então, só para dar um acabamento, dar mais uma leve fechada na manga, vocês podem fazer essa última carreira aqui em ponto baixíssimo. Olha só, vai ficando dessa forma aqui, aí o acabamento da manga. Mostrando pra vocês que eu estou fechando aqui a carreira em pontos baixíssimos, tá bem aqui a correntinha onde eu iniciei ali. Qualquer coisa, vocês podem deixar o marcador também, caso vocês se percam. Tá, ó, tô finalizando, ó, como fechou bem a manga aqui. Então, aqui eu vou fazer meu último ponto baixíssimo. Aí, agora eu vou pegar aqui a agulha, ó, vou vir bem em cima aqui onde a gente iniciou o primeiro ponto baixíssimo.
E vou passar aqui por dentro, ó, finalizando com um ponto baixíssimo novamente, ó. Aí eu corto o fio, puxo aqui. E aí depois nós escondemos aqui a parte do acabamento. Olha só, então aqui tá as duas mangas finalizadas. Agora nós temos que fazer aqui, ó, iniciar o capuz do casaco. Então aqui ó, tá o abertinho que eu falei pra vocês do capuz, esses fios aqui a gente arremata depois. Vou vir aqui ó, com o casaco virado pra minha frente, vou começar desse lado, a gente vai trabalhando assim o capuz, tá? Então aqui tá aquele leque, que é a ponta aqui da frente do casaco. Vou pegar o fio. Aí aqui pra touca eu resolvi fazer pontos altos, sem ser bloquinhos e 3 pontos altos, sabe? Pra ficar um capuz mais fechado. Então nós vamos trabalhar carreiras e vai e vem, ponto alto sobre ponto alto. Não vai ser esses bloquinhos e 3 pontos altos. Então vou vir bem no meio aqui ó, do leque, na ponta. Vou subir aqui de 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Esse fio já passa aqui por dentro. E agora eu vou preenchendo aqui, ó, em cima dos pontos da carreira anterior. Então, daí vocês vão seguir aqui, ó, fazendo agora ponto alto sobre ponto alto, tá? Ó. Aqui no espacinho faz ponto alto. Aí vem aqui faz ponto alto. Ponto alto. Vem aqui novamente, faz ponto alto. Daí aqui tá aquela bordinha onde a gente finalizou a costura, vem aqui dentro, faz ponto alto. Aí já vai lá, ó, pro próximo ponto, faz ponto alto. Então eu vou por toda essa borda aqui agora fazendo ponto alto sobre ponto alto. A gente não vai mais trabalhar com aquele bloquinho de 3 pontos altos, pra deixar aqui o capuz mais quentinho. Mas se vocês também quiserem continuar trabalhando com os bloquinhos, aí fica a critério de vocês, tá? Ó, daí chegamos aqui, ó, bem na bordinha onde tinha o leque, na ponta. Vamos fechar bem no meio do leque aqui, ó, com ponto alto, tá? Então, a gente finalizou aqui, ó, a primeira carreira, que é a parte do capuz. Agora, nós vamos subir aqui de 2 a 3 correntinhas. E agora, a gente vai voltar essa borda aqui fazendo ponto alto. Então, eu viro o casaco aqui pra mim de volta. E agora eu vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto aqui novamente, até chegar lá na outra ponta. Aí, chegando lá na ponta, vocês vão fazer de 2 a 3 correntinhas e vão voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Tá aqui na parte de cima do casaco. Então, nós estamos trabalhando carreira de vai e vem, ponto alto aqui, ó. Então, eu vou seguir aqui fazendo ponto alto até chegar lá na ponta novamente. Então, aqui estou finalizando a segunda carreira, vou vir aqui, ó, no meu último ponto. Vou fechar aqui com ponto alto, vou subir de 2 a 3 correntinhas, que é o primeiro ponto da carreira. Aí, viro o casaco aqui de volta pra mim e vou trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Daí, sempre trabalhando nessa borda aqui, ó, carreiras e vai e vem, ponto alto sobre ponto alto. E aí, vocês vão criando aí o capuz e provando em vocês pra ver até mais ou menos o tamanho que vocês precisam aí em carreiras pra fechar daí a parte do capuz. Aqui eu já finalizei a parte do capuz, então fui fazendo carreiras e vai e vem em pontos altos. Fiz um total de 15 carreiras para o meu tamanho. Em questão a centímetros, vou deixar aqui para vocês terem uma noção. Então, pegando lá do início, onde vai pegar aqui a parte da cabeça, até onde eu iniciei na primeira carreira, ficou por volta de 29 centímetros a altura do capuz, certo? Agora que eu finalizei, que o tamanho que eu precisava para o capuz, se vocês observarem aqui, ó, o capuz é o lado de dentro e aqui o lado de fora. Eu vou virar o capuz ao contrário, como se a gente fosse costurar ele pelo avesso, e depois eu vou desvirar novamente, tá? Aqui na parte de cima, para vocês costurarem o capuz, vocês podem costurar direto com a agulha de crochê, como eu vou fazer, ou então vocês podem estar utilizando também a agulha de tapeçaria, tá? Eu vou usar aqui a própria agulha, já tá o fio aqui, que fica mais prático, mas aí fica a critério de vocês.
Então, eu vou vir aqui, ó, do outro lado do capuz, bem em cima da correntinha do primeiro ponto. Fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo. E agora, eu vou percorrer aqui, ó, vou deixar bem certinho, ó, os dois lados juntos, certo? E agora, eu vou vir aqui, ó, vou pegar um ponto deste lado com um ponto deste e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pegar o ponto deste lado, o ponto deste lado e fazer ponto baixíssimo. Vocês podem fazer de uma forma que não fique apertando, tá? Esses pontos baixíssimos aqui, ó. Podem ver que eu estou passando bem certinho, ó. E não estou apertando o fio que tá aqui na laçada. Tô deixando ele bem solto para que não fique repuxado o ponto. Vocês também podem fazer aqui com ponto baixo, ó. Por exemplo, vem aqui, pega as duas correntinhas, faz assim, faz ponto baixo. Eu prefiro ponto baixíssimo, tá? Então, tem diversas formas aqui que vocês podem estar fazendo essa costura para unir a parte do capuz. Essa aqui é a parte de cima do capuz, onde vai ficar sobre a nossa cabeça. Então, eu vou seguindo aqui até o final, para finalizar aqui a união. Olhem só, estamos chegando ao final. Vou dar o último pontinho aqui, ó, dentro desses dois pontos que ficaram aqui. Vou fazer mais uma vez, ó, um ponto baixíssimo. Aí, eu corto o fio aqui para depois nós fazermos o arremate, tá? Importante que vocês deixem bem preso aqui, ó, esse fio para ele não se soltar e depois a gente acabar perdendo aí os pontos, que eles fiquem abertos aqui. E agora, eu vou desvirar, ó, o capuz. Então, ó, aqui a parte de cima já está costurada. Essa aqui seria o lado certo, ó, da nossa peça. Então, olhem só, pessoal, aqui o casaco está aberto, ali está o capuz, aqui está as mangas e aqui a parte de baixo. Eu, antes de iniciar aqui a parte da borda do casaco, a parte da frente, eu vou fazer uma carreira em pontos baixos, dando uma finalização aqui na parte de baixo, certo? Então, do jeito que está o casaco aqui, virado pra mim, do lado certo, né? Ele está ali, o capuz, aqui a parte de baixo. Vou vir bem aqui, ó, na parte de baixo, vou pegar aqui onde tem aquele leque, certo? Onde nós estávamos trabalhando no hexágono. Bem na ponta, na parte de baixo, vou vir bem aqui, ó, no meio do leque e vou prender aqui meu fio. Eu já vou fazer um ponto baixo aqui, certo? E agora, nessa parte de baixo aqui, eu vou fazer uma carreira em ponto baixo, tá? Por toda a volta aqui. Aí, eu vou seguindo, então, aqui, ó, como eu estou mostrando pra vocês, ó, estou fazendo uma carreira em pontos baixos, vou fazer por toda essa volta aqui, e depois nós já vamos iniciar a parte de acabamento na frente do nosso casaco. Olha só, então, eu iniciei aqui na parte de baixo, fazendo em pontos baixos, certo? Por toda a volta aqui. Estou chegando aqui, ó, na outra ponta. Então, aqui, ó, vou vir bem no meio do leque, vou fechar aqui, ó, com ponto baixo. Agora, eu vou aproveitar que eu já estou com o fio aqui, na parte de baixo, e nós temos que começar a fazer a lateral, né? A parte da frente, aliás, do casaco. Então, aqui eu vou fazer em torno de 3 a 4 carreiras de acabamento. Eu vou aproveitar que eu já estou com o fio aqui na parte de baixo. Agora, aqui eu vou fazer assim, ó, 1, 2 correntinhas que equivale ao primeiro ponto aqui da parte da borda. Vou vir aqui, ó, bem em cima desse ponto aqui. E agora, eu vou preencher a parte da frente aqui, toda em ponto alto. Espera aí que eu vou terminar aqui, só para vocês entenderem, olha só. Aqui nós estamos na parte de cima, aqui, ó, na parte da frente do casaco. Então, nós tínhamos iniciado aqui nesta ponta, fazendo a carreira em pontos baixos, e eu cheguei aqui, ó, na frente de novo do casaco. E agora, aqui, eu vou começar a trabalhar em pontos altos a primeira carreira. Vou fazer toda a volta aqui na parte da frente em pontos altos. Chegando aqui nessa ponta onde a gente tinha iniciado com pontos baixos, finalizo a carreira e vou voltar fazendo em pontos altos já com o detalhe do ponto barra, tá? Vim mostrar pra vocês aqui, ó, que eu estou fazendo desde aqui de baixo a carreira em pontos altos, certo? Aqui na parte da frente do casaco. Aqui eu estou chegando na parte que tem o capuz.
Então, só mostrando pra vocês, ó, que é bem simples. Vocês só vão seguindo aqui os pontos altos aqui, ó, na base, tá? E vão preenchendo aqui em pontos altos, ó. Vou olhando aqui onde tem espacinho pra colocar o ponto, ó, e eu vou preenchendo toda a lateral. Vocês sempre se atentem que vão preenchendo aqui os pontos, vão cuidando, ó, pra colocar sempre entre um espacinho e o outro, não vai colocar 2, 3 pontos dentro do mesmo espacinho pra não acabar embabadando aqui a lateral. Mas é bem simples, ó, onde vocês acharem ali o espacinho, vocês vão preenchendo, ó, em pontos altos por toda a lateral. Aqui eu já estou trabalhando, então, a parte do capuz do nosso casaco, ó. Aqui tá o capuz. Olhem só, vim mostrar pra vocês, nós tínhamos começado aqui, daí fizemos toda a parte de baixo em pontos baixos. Aqui seguimos em carreiras e pontos altos, ó, passei por toda a borda ali do capuz. E estou chegando novamente aqui, ó, na parte de baixo onde a gente tinha iniciado. Aqui está, ó, os nossos pontos baixos. Então, para finalizar aqui esta carreira, eu vou vir bem em cima aqui, ó, onde a gente tinha feito o ponto baixo, o primeiro ponto baixo, vou finalizar dentro dele aqui, ó, com o meu ponto alto, que é desta carreira aqui, certo? Ó, finalizei. Agora, nós vamos voltar, tá? Essa parte aqui de baixo, a gente só vai fazer uma vez em pontos baixos. Aí, esquece a parte de baixo, agora a gente só vai continuar trabalhando aqui a parte da frente do casaco. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto e vou virar para começar a trabalhar toda a parte da frente aqui novamente. E aí, para trabalhar essa parte da frente, o que nós vamos fazer? Eu vou começar a trabalhar com aquele ponto que nós fizemos ali na parte da manga, que é com ponto barra. Pegando 2 pontos na frente e 2 pontos aqui na parte de trás. E aí, agora nós vamos voltar, então, toda essa borda aqui da parte da frente, fazendo esse detalhe, que é 2 pontos pegando aqui, ó, pela parte da frente, 2 pontos ali por trás. Aí, nós vamos fazer aqui de 2 a 3 carreiras com este detalhe. Aí, depois nós vamos cortar o fio e vamos adicionar o botão na parte da frente do casaco. Finalizei a parte da frente, então foram um total de 3 carreiras, onde eu fiz a primeira carreira somente em pontos altos e depois voltei por 2 vezes, pegando 2 pontos na frente e 2 pontos atrás. Esse tamanho aqui da barra na parte da frente pra mim está ok. Como eu vou utilizar esse botão aqui, ó, colocando aqui nessa parte da barra, ele cobre a parte da barra, então pra mim está tranquilo. Vocês também têm a opção de deixar o casaco sem botões, tá? Deixar só ele com esse detalhe aqui da barra mesmo na frente. Esse botão aqui eu já gosto de usar ele porque conforme você prende, se você não quiser colocar tipo uma cordinha pra passar ele aqui em volta, também tem a opção entre os meios aqui, ó, da própria carreira que a gente fez aqui de pontos, ó. Vocês conseguem passar o botão aqui por dentro, certo? Ó, dele prenderia. Já esse redondinho é um pouquinho mais difícil, porque ele fica mais... Como ele tem esses 4 furinhos, vocês vão ter que prender bem, ele fica bem justo aqui. Então, de repente, terem que ver como que vocês vão fazer para adaptar, tá? No meu caso aqui, com esse botão, já vai ficar um pouco mais fácil. Aí, esse tipo de botão aqui, como ele tem uma abertura que dá para passar tranquilamente aqui a agulha de tapeçaria com o próprio fio que nós estávamos trabalhando, então, com a própria agulha de tapeçaria, eu vou começar a fazer a parte aqui da fixação do botão. Eu vou começar aqui, ó, pela parte de baixo, certo? Então, eu vou centralizar bem certinho aqui o botão. Com a ajuda da própria agulha de tapeçaria, eu vou passar aqui, ó, para um lado e o outro, o fio. Então, aqui eu vou passar para um lado e o outro com a ajuda da própria agulha. Ó, ficou tipo dessa forma aqui, certo? Aí, agora eu vou vir aqui atrás e vou prender com um nó bem forte e bem fixo para não se soltar esse botão futuramente. Ó. O certo é que ele fique meio soltinho, para ele ficar mais fácil na hora que vocês forem colocar aqui do outro lado, né? Que ele tem aqui um espaço para vocês poderem encaixar aqui na parte da frente.
Vou dar mais um nozinho. E ele ficou dessa forma aqui. Aí eu corto aqui o fio, depois nós escondemos o arremate. Aí eu vou vir novamente nesse aqui. Tem a linha. Aí passo com a agulha de dentro pra fora. Aqui a mesma coisa. Aí aqui eu já viro e vou novamente. E assim vou repetindo pelos 4 botões o mesmo processo. Então é isso, pessoal, finalizamos mais um tutorial, agora eu só vou fazer aqui os arremates. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova versão do casaco Conexão. E aquela frase clichê em todo final de tutorial. Caso vocês ainda não tenham se inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, que eu sempre estou trazendo novidades, né, peças modernas de crochê. E quando vocês forem criar a versão de vocês, também não deixe de me marcar lá nas redes sociais para poder compartilhar com mais pessoas, verem a versão e conhecerem também o trabalho de vocês. Então é isso, um beijo e até a próxima videoaula.